A paz seja com você, querido missionário voluntário. Abril de 2022, vamos ver o que aconteceu de novidades MV aqui no IBC. Também nós tivemos o Congresso MV aqui, foi muito gostoso, entre amigos, no modo rural, com Santa Ceia no sábado à tarde e trazendo aí nova luz, que na verdade é luz antiga, coisas novas e velhas da Palavra de Deus. Olha só, nós logo depois começamos a construção, veio a equipe aqui para a construção da casinha de madeira da minha mãe, a base. Já ficou pronta e aqui dando um retoque para prevenir a umidade. Tá filmando. Gente, olha aqui, ó. Isso aqui é muito importante para não subir umidade, na casa, viu? Para não criar bolor. Neutron da Vedacity é um piche. Nós estamos deixando as éguas soltas em todo o instituto aqui. E isso dá bastante esterco para nós recolhermos e colocarmos no minhocário. Depois de recolhermos esterco de cavalo e jogarmos no minhocário, eu pego umas folhas secas com goiaba que a gente recolheu e faço uma camada em cima, vai ser bem maior a camada, para intercalar matéria orgânica de celulose com coisa mais melequenta. E ó, depois de alguns meses, ó, o que é o resultado? Olha só, crianças, quantas minhocas vai ter aqui dentro. Ó, que maravilha. Minhocas. Por isso que aqui é o minhocário. Olha, que bênção. Aqui é o minhocário, portanto, estamos colocando aqui, nós plantamos alho aqui, mandioquinha lá, Aqui alho também, vamos ver a diferença. Aqui com uma cobertura leve de palha, para a gente poder, olha aqui as mudinhas de mandioquinha. E tem mais lá embaixo, que bênção, ó, já está começando a brotar, olha só. Olha a vida aqui, ó. Olha a vida aqui, ó, florescendo. Ó, e depois de um tempo eu vou pegar a minhoca dessa e pôr nessa, mas só daqui um mês mais ou menos, quando o quentão já tiver passado. Mas só daqui um mês mais ou menos, quando tiver passado, quente, eu tiver revirado uma vez ou duas, jogado água, depois do quente aí eu jogo minhoca, porque elas não gostam muito de temperatura quente. Lua minguante de abril, plantando alho e mandioquinha. Vamos plantar o nosso tão esperado alho na lua minguante, com a ajuda do meu marido. Estou muito feliz. Então a gente pega assim, esse daqui foi a colheita do ano passado. Muito bem, agora vamos passar para uma revisão do que aconteceu nesse mês, baseado naquilo que eu postei no Telegram. Tá? Eu até imprimi aqui e ordenei por assuntos, para que a gente possa não ficar pulando tanto e ordenando mais por bloco. Sobre esse assunto aqui, vou deixar para o final, e na versão YouTube não vai ter, mas na versão do Telegram, que é uma versão muito comprimida, eu deixo ali, tá bom? Vou postar. Esse aqui é meu canal do Telegram, inclusive, por falar em comprimir vídeo no Telegram, eu costumo toda semana comprimir o vídeo semanal de Walter Veith, para que fique bem comprimidinho, para que você possa baixar, tá bom? Eles mudaram o nome do ministério, não é mais Amazing Discoveries Africa, mas agora é Clash of Minds, quer dizer, colisão de mentes. Se baseia no pensamento de Lutero, que diz assim, ó, let the minds clash, but keep the fists down. Que as mentes se choquem, mas o punho para baixo. Faz alguns meses já ele anunciou que não faz mais parte do comitê administrativo da Amazing Discoveries, talvez tenha que ver também essa mudança de nome com a questão de ofertas, Se você quer apoiar, então, diretamente o Walter Veith, envia agora para esse novo número e não tem que passar pelo guarda-chuva da Amazing Discoveries Mundial e assim por diante.
Também agradecemos à TV Terceiro Anjo por estar semanalmente, né, com diligência, trabalhando. Eu sei que dá trabalho fazer um vídeo de 1h30 e ainda dublado. Graças a Deus por isso. Olha só, guerra. 2020 o marcante foi o vírus, 2021 a seringa e 2022 o marcante está sendo essa guerra, porque os tanques russos têm a letra Z neles. Uma alusão à Terceira Guerra Mundial, à última guerra, Z. Vocês sabem que o complexo tecnológico financeiro, né, é quem manda no mundo. Claro que Satanás quem manda neles, né? O príncipe desse mundo. Mas, então, essa guerra é muito lucrativa, né, para a indústria. Eles têm muitas ações na indústria armamentícia e também para criar o caos e possivelmente uma guerra mundial para que possa então vir o homem de branco, o intermediário depois, para estabelecer de fato a nova ordem mundial. Primeiro tem que haver o caos, uma destruição planejada, como diz o Fórum Econômico Mundial. O termo é esse aqui, ó. Você percebe que as elites querem a guerra. Na verdade, os presidentes dos países são meros, né, joguetes, são meras pessoas fracas, digamos assim, em geral, que quanto mais flexível, manipulável, melhor. O Fórum Econômico Mundial tem infiltrado aí gabinetes no mundo inteiro. Tá? Olha só, você vê aqui o presidente americano Biden vibrando com a guerra. The United States will continue to stand with Ukraine and the Ukrainian people in the fight for freedom. And I just want you to know that. And by the way, if I got to go to war, I'm going with you guys. I tell you. I mean it. I want to talk about... Vibrando com a possibilidade de uma guerra mundial. Satanás também vibra. Olha, mais do que nunca agora isso aqui é verdade. O tempo presente é de dominante interesse para todo o vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm fixa a sua atenção nos fatos que se desenrolam em redor de nós. Acham-se a observar as relações tensas e inquietas que existem entre as nações. Observam a intensidade que está tomando posse de todo o elemento terrestre e reconhecem que algo de grande e decisivo está para ocorrer, ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise estupenda. O presidente Biden também anunciou escassez de alimentos. With regard to food shortage, yes, we did talk about food shortages. And it's going to be real. The price of these sanctions is not just imposed upon Russia. It's imposed upon an awful lot of countries as well, including European countries and our country as well. À luz disso, é de se admirar que 19 fábricas de alimentos queimaram em 6 meses. Recentemente, em 2 fábricas diferentes americanas, caiu uma avioneta em cima da fábrica e pegou fogo. O depósito. Lá na França, Emmanuel Macron quer instituir o cartão de alimentação, né? É uma medida a curto prazo, mas nós vemos no horizonte aí chegando a renda básica universal, né? Com a 4ª Revolução Industrial, quem cunhou essa expressão foi Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, vão cair por terra milhões e milhões de empregos, ou seja, a inteligência artificial, né, por exemplo, dar aulas à distância agora, pode se juntar à escola pública de um estado inteiro e dar aula de matemática para essa faixa etária, pronto, né, pelo Zoom, porque se juntar fisicamente com tantos perigos é mais barato, é mais econômico. Então vai cair por terra muitos consumidores, né, muito poder financeiro, então a solução inevitável vai ser renda básica universal. Dá um pouquinho de dinheiro, né, digamos um salário mínimo para todo adulto, todo mês, para eles continuarem sendo consumidores e manter a economia girando de uma maneira estável. Mas antes disso tem que haver muita instabilidade. A inflação na Alemanha, olha só, você vê o quanto está subindo recentemente em comparação com, olha só, que as últimas décadas.
Esses dados aqui são até 31 de março. Mas olha, que país abençoado de se morar aqui no Brasil, né? Eu já fiz um vídeo aqui, o Mapa do Tesouro, onde eu falo que eu já viajei por mais de 20 países e o Brasil é o país mais propício para se ir ao campo de todos que eu conheço. Vida no campo, né? O clima, a fertilidade, as pessoas. E outro motivo agora é o Brasil se estilizando como fazendinha do mundo, com privilégios agrícolas. Você vê aqui, né? Fertilizante da Rússia está vindo, não foi barrado, né? O presidente Bolsonaro foi para a Rússia alguns dias antes da guerra eclodir. Então, graças a Deus por isso. Mas nos outros países, infelizmente, começando com fertilizantes, né? A Rússia é um dos maiores produtores de fertilizantes do mundo, inclusive na questão do petróleo também. Você percebe que o Brasil poderia ser autossuficiente, mas não, o Brasil exporta petróleo bruto e compra o processado, algum elo da cadeia, eles fizeram questão de ter que ser fora, para que os países sejam interdependentes e possa ser muito mais fácil a indução de uma crise mundial de abastecimento e de preços. Agora, o presidente americano falou em indenizar brasileiros para que eles não destruam a floresta amazônica. So what we should be doing, and I'm trying to get done, they're not going to maybe like this, we should be paying the Brazilians not to cut down their forest. We got to cut ours down. We got to cut ours down. We got the benefit of it. O chefe de alimentos da ONU disse, a crise alimentar da guerra na Ucrânia é a pior desde a Segunda Guerra Mundial. Finalzinho de março isso. Agora esse texto aqui sobre a fome só tem em inglês. Na Índia, China, Rússia e nas cidades da América, milhares de homens e mulheres estão morrendo de fome. Os ricos, por ter o poder, controlam o mercado. Eles compram a preços baixos tudo que podem obter e depois vendem a preços muito maiores. Isso significa fome para as classes mais pobres e resultará em uma guerra civil. Gente, isso aqui é profecia, escrita em 1899, a Guerra Civil Americana já tinha passado. Então isso aqui é para o futuro dela, ou seja, para o nosso tempo. Fome para as classes mais pobres e guerra civil como resultado. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação. Então esse tempo de angústia não é somente a questão das pragas, né, que vão cair sobre a terra, isso aí também. Porque isso acontece depois que levantou Miguel. Mas ela disse que esse tempo de angústia, como nunca houve, já vai ser antes mesmo, na questão da fome. Porque a fome não é uma das 10 pragas. Por isso nós damos graças a Deus que 2 famílias foram para o campo e mandaram foto aqui no Telegram, postei neste mês. Vitória! Agora uma coisa que eu fiquei muito triste foi a ONU disse que o aborto deve ser legal em qualquer país, em qualquer estágio da gravidez, sob o pretexto da segurança da saúde da mãe. Tá? 9 de março agora desse ano. Citando aqui, as diretrizes também apontam a necessidade da remoção de barreiras políticas. Entre os obstáculos estão criminalização, tempos de espera obrigatórios, ou seja, a criminalização como obstáculo, ou seja, deve ser legalizado. Né? Tempos de espera, além de limites sobre o período de gravidez em que um aborto pode ocorrer. E uma das pessoas que morreu em decorrência de um aborto inseguro foi a líder de um movimento jovem argentino defendendo o aborto. Para você ver, olha como é que Deus permite para ver se desperta algumas pessoas. Maria del Valle González López foi a primeira vítima do aborto legalizado. Nós vemos aqui as Big Tech e os poderosos do mundo celebrando aqui a queima de Bíblia, de informações da extrema-direita. A Bíblia, agora o app da Bíblia é ilegal na China. E falando em Big Techs aqui, o Twitter agora não é mais uma empresa pública, né, de ações na Bolsa de Valores, mas Elon Musk comprou e muitos estão vibrantes com isso. Uau, quem sabe agora vai voltar a liberdade de expressão, né? Ele diz assim, yes! E eu quero fazer o Twitter melhor do que nunca.
aumentando e dando novas funções, né, para destruir os bots, né, esses robôs que ficam se passando por gente, influenciando eleições também, e autenticando os seres humanos. O que é isso, gente? Autenticar todos os seres humanos. Lembra que Yuval Noah Harari, aquele assessor do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, falou que as pessoas no futuro vão olhar para trás e ver que a pandemia, né, do Covid foi o momento em que mudou e passou a ter a vigilância mundial. Porque dos 44 bilhões de dólares que custou o Twitter, apenas 21 bilhões, seria menos da metade, saiu da fortuna de Musk. O restante veio do cartel bancário JP Morgan. E ninguém entende totalmente como foi o escopo da negociação. Tem coisa aí, Elon Musk provavelmente como sendo uma marionete da elite, né? Com aparência boa, né? Eles têm que dar um bom embrulho, uma boa fachada positiva. Mas, gente, enquanto nós temos ainda liberdade, estamos distribuindo aos milhares grande controvérsia, grande conflito. E um deles foi parar na mão do presidente Bolsonaro. Um dos nossos amigos aqui entregou pessoalmente, é o segundo livro que ele recebe. Eu não te falei, esse evento aí, dessa entrega do livro, foi em São José dos Campos, que ele veio aqui assinar com o Tarcísio, o ministro Tarcísio, a liberação para a reforma da Dutra até o Rio de Janeiro, tá? Então nós conseguimos entrar ali através de uns conhecidos tal, e entramos numa sala VIP com ele. Foi uma benção. E Bolsonaro agora tem um novo lema de olho nas eleições, né? Cristão, olha só o novo lema de Bolsonaro. Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. E eu lancei uma enquete aqui na sua cidade, não você, mas na sua cidade. A sua percepção é que a maioria é em prol de Lula ou Bolsonaro? Bom, seja qual for o resultado, infelizmente a agenda do mal vai continuar, né? Se não em maior ou menor velocidade, né? Tese e antítese, sempre vai acontecer a síntese mais cedo ou mais tarde no mundo inteiro. Cúpula de governança global se encerra hoje. Uma cúpula de governança global em Dubai aconteceu. Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, também falou remotamente. The world as we know it has changed. Altering our current path to the future requires a strong and proactive leadership. The global economy is in transition. Now is the time to come together as governments, as nations, as people. Putting nature at the heart of how we innovate will make us ready for the final frontier. Putting people at the heart of robotics will create a better tomorrow between AI and society. The World Government Summit will enable nations to come together and take accountability. We cannot continue to destroy our environment. We are here to shape the future. Build a better tomorrow by taking action here and now. And the title of this session, are we ready for a new world order? Erupção de um vulcão sob um templo em Taiwan. Gente, o que será que praticaram aí? O que será que eles praticaram nessa salinha aqui? Alguma abominação terrível? Invocaram um demônio, alguma coisa? Porque Sarah White diz que o dilúvio aconteceu, foi mais incisivo, mais grave, mais violento em locais onde aconteceram certas abominações, sabia? A Sarah White diz isso. Você pode ouvir esse áudio aqui. Então, quando chegar esse caos aí, eventualmente, possivelmente, congelamento de contas bancárias, né? É bom estar sempre com tudo em dia, né? Os impostos, você que mora no campo está pagando seu ITR, procura aí a sua prefeitura, né? O que você pode fazer. É baratinho, mas é bom estar sempre com tudo em dia, sem dívidas, cartão de crédito, use o mínimo possível, né?
compras em parcelas, evite isso como a lepra. A senhora White diz que devemos fugir de dívidas como da lepra. Comprar em prestações é fazer dívida. Mas eu até tento, Daniel, mas não consigo. Domínio próprio. É indispensável? Eu consigo viver sem? Então espera chegar o dinheiro para então comprar. É um princípio de vida. Deus vai cuidar de você, né? Quando chegar o Grand Reset, isso aí pode pegar muitos desprevenidos, isso vai cair como um fardo sobre eles, né? Esses laços aí. Não devais nada a ninguém. É uma ordem de Romanos 13, verso 8. Então, gente, economize, coma de uma maneira simples. Olha só como foi uma refeição de Ellen White. Comi apenas 2 vezes no carro de refeição em todas as minhas jornadas e sinto ser o meu dever restringir-me quanto a despesas e não fazer associação pagar grandes contas para satisfazer o meu apetite. Nosso almoço simples de pão seco me basta. Que contraste com que as refeições lautas, mesas de administradores por aí. E ainda com cadáveres. Na reforma alimentar, olha só o que a senhora White diz. No tocante ao alimento cárneo, devemos instruir o povo a nele não tocar. E eu lancei um artigo aqui que nós podemos estar ingerindo mesmo carne de porco, sem sabermos. Olha só, o artigo aqui eu lancei. Tá? Pasta de dente, inclusive, né? Tem uma pasta de dente que é vegana, sem flúor e sem alumínio. A preta aqui tem alumínio. E a Tridente tem porco sim, viu? Eu vi num chat lá entre aquele pastor adventista que não tem um dos braços, acho que é Júlio. Ele postou lá um chat, uma conversa que ele teve com um dos funcionários da Tridente e disseram que se o chiclete não tiver porco, né, um dos subprodutos, ele se esfacela, ele não mantém a liga. Então, infelizmente, gente, esse texto da senhora White aqui é impactante, me impressionou bastante esse mês. Deus está agora experimentando e provando o seu povo. O caráter está sendo aperfeiçoado. Os anjos estão pesando o valor moral e mantendo fiel relatório de todos os atos dos filhos dos homens. Entre o povo professo de Deus há corações corruptos. Serão, porém, experimentados e provados. Aquele que lê o coração de todos trará à luz as coisas ocultas das trevas, onde muitas vezes menos se suspeita, para que aquelas pedras de tropeço que têm prejudicado o progresso da verdade, olha, progresso da verdade. Então, quem pede para que sejam removidas e para que Deus tenha um povo puro e santo para declarar o quê? Para declarar o quê? O Evangelho, as boas novas? Não. Olha só, aqui diz, declarar seus estatutos e juízos. Uau! Glória a Deus! O assunto de estatutos e juízos nós temos descoberto pela graça de Deus nos últimos meses. E um exemplo simples, mas tão difícil para alguns homens aceitarem, né, na questão da reforma de sua aparência. Só as mulheres faziam questão de reforma de aparência, maquiagem. Para as mulheres foi, né, difícil, mas agora os homens pediam uma coisa, trava tudo. A questão da barba é um dos estatutos. Não desfigurareis os cantos da vossa barba. Né? Ou seja, os cantos, assim como cantos do cabelo, é aqui, ó, não arredondar, não deixar o cabelo redondo como os indígenas fazem. Também os cantos da barba, como disse lá nesse texto aqui de Battle Creek, consiste em não deixar, por exemplo, só o bigode, só o cavanhaque. Isso aí são os cantos, não desfigurar, não rapar. Agora, tosquiar, trim, né, em inglês, pode. Você vê aqui o exemplo de Mefibosete, que os judeus entendiam que se podia tosquiar a barba, ou seja, aparar. E eu aparei um pouco porque a minha esposa, né, a minha aparência e meu corpo é da minha esposa em certo sentido. Então ela pediu, ela prefere que fique assim aparada, mas não desfigurar os cantos da barba. Agora, os estatutos abrangem muito mais do que somente a barba, né? E, na verdade,
são intuitivos, né, e belos, mas a questão da barba e a questão da tatuagem, que é logo o verso seguinte, são um sinal que Deus pediu para diferenciar o seu povo dos pagãos. Os pagãos fazem isso. Para alguém de uma tribo indígena, né, ou tribo africana ali, nativa, seria igualmente difícil acatar e obedecer ao mandamento que diz para não fazer tatuagem ou lacerações no seu corpo, furos, né? Seria difícil. Daniel, mas é uma questão cultural. Sim, mas nós estamos aprendendo a cultura do céu agora. O Salmo diz o seguinte, ó, eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Agora, infelizmente, alguns diriam assim, ó, eu te louvarei porque, tirando a barba, de modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Daniel, isso aí é formalidade seca, essas questõezinhas, parece fariseu, né? Mas e se um indígena viesse para você e falasse, Daniel, essa é questão de não tatuar, não fazer furos, isso é questão de formalidade seca, para com essas coisas, Deus vê o coração. Ou é formalidade seca ter que se ajoelhar para orar, essas obras exteriores, Deus vê o coração. Mas, gente, eu lancei a enquete aqui para você se ajoelhar para orar. É formalismo seco ou é um sacrifício voluntário? Eu te oferecerei um sacrifício voluntário, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Da forma que Ele aprecia. E no futuro, ó, a lei que desprezaram vem na exaltada, no mesmo nível que o trono de Deus. Vem o próprio Deus reverenciando sua lei. O próprio Deus reverenciando sua lei. Que cena será essa? Nenhuma pena pode descrevê-la. E esses ímpios que não querem obedecer à lei, nós vamos julgar eles no céu, sabia? Sabia que nós vamos julgar os ímpios e mesmo demônios, decidindo a duração e intensidade do castigo dos ímpios? 1 Coríntios 6,3, não sabeis vós que iremos julgar os anjos? Em união com Cristo julgam os ímpios, comparando seus atos com o código, a Escritura Sagrada, e decidindo cada caso segundo as ações praticadas no corpo. Que código é esse? Mas aonde na Bíblia o código para definir as penas? É a Bíblia, especialmente os juízos que começam em Êxodo 21. Logo depois de Êxodo 20, o Decálogo, aí começam os juízos. Ali se estabelecem princípios que mostram quão grave é qual pecado. Não espere chegar no céu para conhecer os juízos, se familiarizar com eles. Posso bem imaginar que Deus vai escolher para supervisionar o trabalho quem já estiver mais familiarizado com esse código. Eles vão ser mais úteis no serviço celestial. Mais sobre isso, veja lá meu vídeo Frangotes no Céu. É uma perspectiva muito sublime, né? O serviço do além. Na verdade, essa escola dessa vida aqui é só um preparo para o serviço mais abrangente, para o nosso trabalho, né? Você está achando que no céu a gente vai ficar pendurado na rede ali, só cantando, cultivando uma vinha de vez em quando, viajando pelo universo? Não, vamos ter muito trabalho que fazer, né? E vai ser um prazer e poder acompanhar o Cordeiro aonde quer que ele vá. Uma das palavras que aparece no Salmo 119, além de lei, né, estatutos, juízos, preceitos, também a palavra testemunhos. O que são esses testemunhos? Qual a diferença entre tudo isso? Na verdade, a palavra testemunhos, a primeira vez que aparece no Pentateuco, é em Deuteronômio, na repetição da lei. Deutero, quer dizer, posterior, nomos, lei. E é porque a lei foi repetida e o concerto renovado antes de passarem o Jordão, né? Na tipologia, nós estamos nesse ponto hoje. Um concerto é uma aliança, um contrato, e há testemunhas. A primeira vez que aparece é em Deuteronômio 4:45. A Sra. White diz, foi a observância dos estatutos escritos por Moisés, especialmente os que haviam sido dados no livro do concerto e que faziam parte do Deuteronômio, que fizeram próspero o reinado de Ezequias. Então, você quer ter prosperidade? Veja lá em Deuteronômio 5, 6, 7, 8, né, as bênçãos da obediência, incluindo os estatutos.
Agora, nós não podemos perder de vista que a justiça de Cristo é fundamental. Olha só, a justiça de Cristo deve tornar-se nossa justiça. Do contrário, não podemos observar a lei de Deus, né? Então não adianta, tem que vir de coração e tem que ser, na verdade, nossas justiças são como trapos de imundícia, né? Não vai nos recomendar mais a Deus nossas obras, é por gratidão. E Deus vai ver a nossa disposição em querer obedecer, mas a sua justiça, a sua perfeição de caráter deve revestir a nossa. Então, com essa armadura, com a certeza, com a confiança de que nós estamos aceitos no amado, né, de que nenhuma condenação há, nós vamos sair aí vencendo e para vencer, para pregar o alto clamor, né? Porque isso nos traz uma confiança, uma certeza de que está tudo bem, nenhuma condenação há, podemos estar alegres e felizes e avançar. Amém? Estamos gravando uma música do Caminho a Cristo com a essência da justiça pela fé. Bom, eu lancei aqui Rebelião das Anciãs, você viu no YouTube, né? E não permito que a mulher ensine. Agora, no evangelismo pode, né? Tem texto de Ellen White aqui, mas não no ensino. 1 Coríntios 11 fala sobre profetizar, que a mulher pode profetizar também. Mas, gente, profetizar é o ato de quando o Espírito Santo desce sobre alguém, fala mesmo algo sobrenatural, né? O que não tem acontecido ultimamente. É como no período intertestamentário, um pouquinho antes da primeira vinda de Cristo, por 400 anos mais ou menos, não houve profeta, né? Nos dias de Samuel também diz que era rara a palavra de Deus. Então, hoje em dia, infelizmente, não tem tido profetas, né? Profecias. As pessoas não têm profetizado, têm ensinado, né? Pregação geralmente é um ensino normal. Então, isso a mulher não deve fazer, né? Deus falou, nós obedecemos. A palavra do Senhor é a nossa missão. Ela não está sujeita a circunstâncias, a culturas, né? A não ser que o texto o diga. Mas o texto aqui diz justo o contrário, que a justificativa para a mulher não ensinar, né, é a criação, a questão da queda, coisas fundamentais e universais, tá? Não é a mentalidade patriarcal da época. Restaurando as brechas que faltavam ser restauradas, né? Como no muro aqui, restaurar, preencher, rebocar aqui as brechas que faltavam ser completadas. Os pontos cegos na Bíblia que nós não gostamos. Chegou a hora de fazermos tudo o que o Senhor falou. Amém? É um prazer poder obedecer em tudo ao nosso Senhor e Mestre. Assim como os olhos das servas estão sobre as mãos do seu Senhor, né? Assim também nossos olhos estão em Deus para ver o que Ele quer, como Ele vai se agradar de nós, como a noiva se apronta para o casamento. Alguém há de vir no espírito e poder de Elias, e quando aparecer, os homens dirão: o Senhor é fervoroso demais, não interpreta da maneira devida as Escrituras. Deixe-me dizer-lhe como ensinar sua mensagem. Débora G. Barbosa agora encontrou, por acaso, um livro Grande Conflito físico no restaurante lá. E só depois de ler algumas páginas percebi que se tratava do tal livro que todos vocês têm me pedido para ler. Agora eu estou lendo, a primeira vez que me deparo com uma obra de Ellen G. White. Quem alguns acusam de ter sido maçom, agradeço se puderem comentar o que sabem a respeito. Deixo claro que não faço parte da Igreja Adventista e nem tenho interesse em fazer. Apenas achei curioso o livro estar ali me esperando. Quem sabe logo sai uma análise dele no YouTube, quando eu terminar o curso sobre maçonaria e sociedades secretas. Que bom, querida. Boa leitura, viu? Deus te abençoe. Agora, a pena inspirada nos diz o seguinte, olha só, assim diz o Senhor: não faleis da iniquidade e maldade que prevalecem no mundo, mas elevai vossa mente e falai do Salvador. Ok, quais mídias corporativas que as pessoas americanas mais confiam lá? Diferenciado aqui entre democratas, azul, e republicanos, vermelho. As mais corporativas aqui, bom, canal do clima, né, o Weather Channel, confiam bastante até. Mas aqui, esses canais mais de esquerda, olha só a diferença, a discrepância. PBS, da Frontline ali, BBC, CBS, ABC, NBC, os democratas de azul confiam muito e os republicanos de vermelho,
bem pouca confiança. Wall Street Journal, CNN, New York Times, Washington Post, Associated Press, Time, Fox News, é justo o contrário. A Fox é de direita, é a única TV corporativa de direita americana. Tucker Carlson, que agora foi desbanido do Twitter. USA Today, Reuters, MSN, Newsweek, Newsmax, é um site de direita. Guardian, OAN, aquele que no começo, quando Trump não foi reeleito, né, falou abertamente que foi fraude, né, e a Fox News já aceitou logo. Agora, importante, a senhora White diz o seguinte, ó, que nós não devemos desafiar as autoridades, né? Não se nos exige que desafiemos as autoridades. Nossas palavras, quer faladas, quer escritas, devem ser cuidadosamente consideradas, para que não sejamos tidos na conta de proferir coisas que nos façam parecer contrários à lei e à ordem. Eu mesmo tenho que tomar cuidado com o que eu posto aqui no Telegram também, né? Nada que possa ser tido na conta de proferir coisas que nos façam parecer contrários à lei e à ordem. Não devemos dizer nem fazer coisa alguma que nos venha desnecessariamente impedir o caminho. Isso que foi escrito por volta de 88, que é quando viria a primeira lei dominical, que foi adiada. Temos que avançar em nome de Cristo, defendendo as verdades que nos foram confiadas. Se somos proibidos pelos homens de fazer essa obra, podemos então dizer como os apóstolos, julgai se é justo diante de Deus, ouvir-nos antes a voz do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar as coisas que temos visto e ouvido. A distribuição geográfica dos bilionários do mundo. Olha só, quanto mais laranja e mais verde escuro, mais bilionários tem. O Brasil tem 62, parecido com o Canadá, 64. Na Rússia tem 83. Na Índia, olha, 196. China, 607. E nos Estados Unidos, 867 bilionários residindo nesses países. Uau! Agora, 1 bilhão é a quantidade de livros Grande Conflito que a Igreja Adventista quer distribuir em massa em 2023 e 2024. Tá? Oremos para que dê tempo das pessoas, né, tenham lucidez para que o mundo esteja em paz ou para que as pessoas possam estar receptivas ainda. Eu espero que a distribuição não seja feita de uma forma tão relaxada como tem acontecido ultimamente, mas de uma forma mais sistemática, né? Nesse mês agora de abril tivemos a distribuição do livro O Último Convite. Olha só, você vê aqui uma forma carnavalesca de se distribuir com trio elétrico aqui. E nesse local estavam administradores da divisão, representantes da União também, ou seja, foi um local bem central. E eu sei que o título, O Último Convite, é uma frase de efeito para chamar a atenção. Mas será que tem algo mais aí? Será que esse é o último convite? Espero que de fato aconteça o próximo, né? Satanás não quer. Ou vamos ver de um lado positivo. Esse aí foi o último convite desta maneira. Agora o próximo convite vai ser num outro nível, né? De uma forma pura. O livro Grande Conflito na íntegra. Oxalá aconteça. Vamos orar por isso. Senhor nosso Deus, por favor, que esse próximo impacto da Igreja Adventista aconteça de fato e 1 bilhão de livros ou mais possa ser colocado nas mãos das tuas pessoas, das pessoas que são tuas ovelhas e que vão dar ouvidos à tua voz. Por favor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, eu passei a gostar de comer coentro. A partir desse mês eu gosto de comer coentro. Demorou, viu? Eu odiava e lá na Suíça eu não conhecia coentro, né? E agora eu passei a gostar com efeito mamão bouillon. O pastor Bouillon começou a gostar de comer mamão por amor à sua esposa também. E eu lancei a enquete, você gosta de comer coentro? Olha só, a maior parte de vocês gosta, alguns mais ou menos, o que é de se admirar, né? Porque polariza bastante, e 13% não gosta, alguns não conhecem. Talvez pessoas que moram nos Estados Unidos, Angola talvez. Bom, voltando a falar de fome, a questão da crise, lockdown em Xangai, que vídeos aterrorizantes.
要命了。就刚刚5分钟前头，俺叫我没几个了，现在突然之间，所有人都叫了，要死。Estão com fome, eles supostamente entregam a comida na porta, né, das pessoas. Você vê aqui um brasileiro andando pelas ruas desertas de Xangai. Olá, gente, tudo bem? Eu estou literalmente no meio da principal avenida de Pudong. Opa, passou um carro ali, vocês vão ver. Olha aqui. É isso que a gente tem aqui. Esse aqui, atrás de mim, seriam centenas, milhares de carros por dia. Mas agora eu posso ficar aqui, aqui atrás de vocês estão vendo o 2º prédio mais alto do mundo. Divertido, né? Esse é o lockdown em Xangai. Deixa eu botar minha máscara e voltar para casa. É um grande prazer poder reportar ou poder pelo menos conversar com vocês, meus seguidores no Twitter, aqui de Xangai. Poder pegar um pouquinho de vitamina D não é para qualquer um nesse lockdown, no lockdown mais pesado do mundo. Até mais, gente. Eu só pude sair porque eu vim pegar remédio aqui na clínica que está atrás de mim. Senão, nada de sair no lockdown. E eu continuo aqui no meio da rua, no meio da Century Avenue, a principal avenida de Xangai. Até mais. São 23 milhões de pessoas que estão em lockdown, não podem nem sair para comprar comida. O governo leva comida, ou não, né? Pálido antegosto do que está por vir. Será pior que o cerco de Jerusalém, onde pais comiam os filhos. Tem certeza que você quer permanecer na cidade e perecer nela? Tem certeza? Pode ser que você se arrependa e peça perdão depois. Agora os vegetais estão se tornando em fonte de Covid em algumas áreas da China. Funcionários do governo PCC estão removendo os vegetais plantados por um aldeão que testou positivo para o Ômicron. Bom, chegamos no fim, transparência, como nós usamos o dízimo sagrado que vocês nos confiam para a obra de Deus, né? E obreiros. Temos 2 obreiros, Viviane e Emanuel, que vão agora parar de ir de cidade em cidade e vão se mudar para o Nordeste, mais próximo dos seus parentes ali, mas no campo, onde poderão então, vão começar a entrar em contato com as pessoas que receberam grande controvérsia, né, pelo Zap. Oi, você recebeu? Leu? Né, gostou? Alguma pergunta? Podemos ajudar? É a colheita, glória a Deus por isso, né? Vamos continuar sendo trabalhadores de tempo integral e eles pedem ajuda financeira para poder viajar lá para o Nordeste. A gasolina está cara e é longe. Você que quer contribuir com eles, tá bom? Manda para eles aqui nesse contato para você contribuir com a viagem deles. Aqui uma vaquinha. Aqui a relação de entradas, né? Cada um de vocês que contribuiu com a sua letra inicial em ordem cronológica, viu? Muito obrigado pela confiança. Ó, a saída mais pesada foi R$22 mil e tanto para fretes individuais. Cada um desses 1.519 livros foram enviados separadamente, quase R$14 mil, que é o custo desses livros, né? 2.800 de anúncios YouTube, já vou mostrar no final aqui o desempenho, tá? Impressos para obreiros, né? Caixinhas para o Grande Conflito e alguns livros que voltaram, a gente tirou aqui dessa soma. Remuneração dos obreiros, nós fizemos aqui uma oferta excepcional a Henry Stober, lá um alemão que ajuda Walter Waite. Auxílio de obreiros, edição de vídeos, transcrição de vídeos, né? Tudo que tem que ver com a pregação da palavra, seja ela impressa, seja ela em pessoa ou seja ela por vídeos. Combustível de obreiros e alguns gastos aqui secundários relacionados à obra. E aqui o desempenho dos anúncios YouTube. Olha só, quando o sistema ali dá um probleminha ou eles estão já muito sobrecarregados com pedidos, os jovens do IEG desligam por alguns dias. Ó, aqui. Nesse mês tivemos 1.160.000 impressões, ou seja, pessoas que podem até pular o anúncio nos primeiros
4, 5 segundos, conta como impressão. Se a pessoa fica 30 segundos ou mais, já conta como visualização. E 11.500 cliques, a pessoa que clica aqui, quero receber o livro de graça, né? Só aparece dizendo que tem livro de graça depois de 30 segundos de música, que é para filtrar as pessoas mais espirituais. Então, tudo isso aí é possibilitado por você que contribui, né, diretamente para a missão. A Sharon White diz nesse texto que é lícito, sim, doar dízimos direto para impressos. Mais textos assim, leia o livro Libertando a Consciência, que nesse link aqui você pode baixar o PDF, tá? Eu lembro que eu vi esse livro na casa de um dos ministérios independentes, quando eu tinha preconceito ainda, né? E eu peguei esse livro, Libertando a Consciência, e abri, e aonde eu abri rapidinho eu já vi, Paulo, realmente Paulo foi um fazedor de tendas, ele não era assalariado pela igreja, mas era lícito, ele disse que seria lícito ele receber dízimos. Então ele era um trabalhador de sustento próprio, mas que também muitas vezes usava do dízimo para poder avançar a obra. Em alguns casos ele trabalhava com as mãos, mas geralmente não, né? Então, queridos, Deus abençoe, um bom mês de maio agora, né? Bom final de semana, e nós vamos estar publicando aqui mais luz, mais nova luz nos próximos dias do último Congresso MV. Deus te abençoe.